Fala moçada, tudo certo? Começando a semana, claro, tem Bastidores da Bola, segunda-feira, a primeira edição da semana. Não teve regional, né, Felipe? A gente tá triste, mas a gente tem alguns assuntos aí pra gente poder ponderar, pra gente poder falar nesse início de semana. Como é que tá? Tudo certo, Felipinho? Tudo certo, 100%. Maravilha. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, final de semana aí sem o nosso futebol amador, né? Que agora começa a apertar um pouquinho, né? Afunilar, né, as datas. E pode ter certeza, tá? Eu até não discordo o cancelamento do final de semana, porque eu acho que a chuva ela foi bastante intensa e a previsão ela dava essa continuidade de chuva, né, para o domingo também, foi o que acabou se confirmando. O que eu achei precipitado, de repente, foram as anteriores. A mesma rodada, por exemplo, que vai acontecer agora no final de semana, essa foi cancelada também no sábado. Sábado de tarde, né? E depois, no outro dia, a gente viu que dava para fazer, né? Então, assim, vai chegar um momento agora que os jogos precisam acontecer. Independente do tempo. Independente do tempo, entendeu? Então, assim, quando dá para dar uma avaliada, assim, de que, ó, vai chover, mas sai jogo, tem que jogar, né? Se limitamos agora em termos de dados, porque pelos meus cálculos agora, se tudo der certo, termina na segunda semana de dezembro. Cancelar mais uma. Teríamos mais uma só. E depois não dá, né? Então agora acho que a gente vai ter uma sequência. E é muito ruim pro campeonato também, né? Porque dá essa parada. A gente esfria, né? Tu imagina então os clubes e tal. Mas sempre a liga buscando, né? A alcançar aquilo que é o objetivo principal, a integridade física dos atletas. Renda pros clubes. Nenhum clube que joga em casa quer jogar com chuva, mas agora os clubes também precisam entender a Aslivata. Ela vai ter que marcar os jogos. Não tem o que fazer. Nós vamos começar a fazer temporada europeia, né? Começar num ano e terminar no outro, não tem como. Então os clubes mandantes, mesmo com chuva, agora precisam entender que os jogos têm que acontecer. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois dos nossos patrocinadores aqui do Bastidor. Ué, mas você não tinha aula? Sim, é que com a Uninter eu consigo assistir as aulas onde e quando quiser. Venha você também aproveitar a melhor EAD do Brasil. Uninter.com. Pensou o terreno, pensou o Imogel. E ainda tem lá no Jardim Conventos, 5 mil de entrada no loteamento. E aí tu paga parcelas de 1.200, tu pode ter ainda a tua casa própria. Então entre em contato com a Imogel, entenda um pouco mais desse processo que vale a pena até para investir, né? É, isso aí. Até para investimento, cara, lugar ótimo lá, uma localização muito top. Outro lugar ótimo também para te fazer um investimento, quem sabe um mercado, abrir um mercado, uma padaria, né? Tem uma graninha guardada, quer abrir aí o teu negócio próprio, então fala com a turma da Sulfrio Refrigeração. Vai no Instagram aí, que tu que está nos olhando, e começa a seguir a Sulfrio, começa a acompanhar. Para ti que tem essa ideia de abrir um mercado, de abrir ter um projeto diferente, fala com a Sulfrio. Os caras estão especialistas em tudo em armazenagem, refrigeração, mais de 18 anos aí, fazendo mercado afora, Brasil afora. Então, fala com o timaço da Sulfrio que eles vão te deixar nos trinques, no capricho, teu mercado, tua padaria. Atenção para algumas viaturas que temos lá em Círio Automóveis. Onix 1.4, esse manual, 2014 da cor branca. Também tem S10 Colina, 2011, 4x4 diesel da cor branca. Tem um HR-V, show de bola lá, EX 2020 na cor azul. Na cor prata, eu acho muito bonito o Elantra carrão. GLS 2.0 e ainda tem Sorento 2.4, 2015 cinza. São algumas das possibilidades que você encontra em Círio Automóveis. Possibilidades também tem lá na Ótica Joalheria Conventos. Tu fazendo um multifocal Varilux Comfort, ganha um antirreflexo de graça. Grátis, é isso mesmo. Multifocal Varilux Comfort ganha um antirreflexo grátis. Então corre lá e ainda pode concorrer a uma cesta gigantesca lá no final do mês. Vai ser o sorteio lá na Ótica Joalheria Conventos, lá no bairro Conventos. E acho que essa semana vai começar a ganhar uma treguinha, né? Vai segurar o tempo. Então, sinal que nós vamos ter possibilidade de rodada no final de semana, mas também de tu lavar o teu carro com quem realmente entende do assunto. TG3 lá do nosso Teco, lavagem espetacular. Eu sempre digo, repito, não canso de falar. Ninguém faz o trabalho que essa turma faz na parte interna do veículo. Fenômeno. É espetacular. Quer pagar para ver? Então, chame o Tec e sua equipe, até porque a TG3 é telebusca, né? Então fica mais barbadinha. Pode ficar em casa, tudo certo. Vamos para a rodada aí no final de semana? Vamos lá, a rodada que vai acontecer, né, Felipe? Isso, dia 28. Exatamente. Vamos trazer ela aqui. Que tem um acréscimo, né, de uma partida. Mais, né? Vamos à rodada então.
Taquariense contra o Gaúcho, esse jogo lá em Taquari. Também teremos Imigrante e Juventude, de Guaporé. Outra partida que a bola vai rolar é para Ecas e Canabarrense. Tem o Navegantes contra o Gaúcho de Progresso e um jogo que foi incrementado aí na rodada, um acordo entre os clubes. Vamos ter 5 jogos nesta rodada, então, porque Brasil e Rudibar, que seria lá da primeira rodada, né? Essas equipes agora vão se enfrentar na rodada que acontece neste final de semana. Então, são 5 jogos para poder acompanhar. Está ganhando um incremento esta rodada de Brasil e Rudibar. E são jogos, são poucos jogos, mas é como aquela rodada curta que teve também. São jogos que podem movimentar a tabela. Por exemplo, Gaúcho e Taquarense e Gaúcho. O Taquarense tem 6 pontos, está praticamente classificado. O Gaúcho Progresso, Felipe, é o 16º. Se perder para o Taquarense, o Gaúcho Teutônia, perdão, se perder para o Taquarense, chega na última rodada contra o Juventude de Guaporé, lá em Guaporé, com risco de não classificar. O Juventude de Guaporé joga com o Imigrante em Nova Bresse. O Nova Bresse tem 4 pontos. Nova Bresse, que a gente, lembrando, não corre mais risco de ser tirado ponto. A gente já falou sobre isso, enfim. Se tu ainda não viu, volta um programa né, para trás. Na sexta-feira a gente falou sobre isso. O Imigrante tem 4 pontos. Precisa pontuar para poder classificar. E o Guaporé, que é o atual campeão, tem 2 pontos. O Guaporé é o 18º, é o penúltimo colocado. Então, se o Guaporé não pontuar contra o Imigrante e o Gaúcho não pontuar contra o Taquarense, a última rodada, um dos dois grandes, que a gente pode dizer assim, grandes de quê? De investimento, de estrutura, o Guaporé é o atual campeão, o Gaúcho tricampeão. De volta. Camisa também, né? Pode cair fora do campeonato regional. Por que cair fora? Porque o Rudibar pode pontuar contra o Brasil, o Ecas pode pontuar. Se no pior cenário para Gaúcho de Progresso, para Gaúcho de Teutônia e Juventude de Guaporé, se o Gaúcho de Progresso vence o Navegantes, o Imigrante vence o Juventude de Guaporé e o Ecas vence o Canabarrense, essas duas equipes elas vão para a zona de rebaixamento. Olha só que loucura. Zona de rebaixamento. Vão para a zona que não leva a lugar nenhum, né? Que tu não classifica, né? Tá fora da competição. Então, assim, essa rodada ela tem 5 jogos, mas ela é extremamente importante para as últimas 2 rodadas do campeonato. Lembrando que essa rodada que aconteceu ontem, no domingo, no caso, né, que não saiu em função da chuva, ela vai para a última. Ela é a última rodada. Então, nesse domingo agora acontece aquela rodada curta com 5 jogos. Depois acontece a rodada que seria a primeira, que aí não terá o jogo do Brasil e Rudibar, porque eles vão jogar agora nesse domingo. E aí depois, então, acontece essa rodada que aconteceria no último domingo. Para tu não te perder, fica toda semana com a gente aqui. Exatamente. Que a gente vai trazendo, porque fica um pouco às vezes confuso, né? Esse movimento de tabela. Mas, repito, né? Falei um pouquinho antes aí da gente rodar os nossos parceiros. Agora os jogos precisam acontecer, né? Agora vai ter que ter uma sequência, não sei se vai ter algum encaixe de data no meio, que eu sei que é um pouco mais difícil, porque o carnê ele é trabalhado de acordo com as possibilidades que existem para as Livata e clubes, né? Mas pode existir alguma possibilidade nesse sentido. Agora, não existindo, os jogos precisam acontecer. Previsão de chuva. Deixa chegar lá no domingo para ver realmente a real condição. E aí não fazer o cancelamento no sábado, por exemplo. Né? Deixa chegar no domingo, a partir daí se avalia e se tiver, olha, previsão de garoa, vamos pro jogo. Vamos pro jogo, vai ter que ir, né? Vai dar chuva no meio da tarde, vai pro jogo. Se chover depois, aconteceu, né? Então faz parte do espetáculo. A gente também quer ir trabalhar lá sem chuva, né? Mas o que a gente está falando é sobre o andamento do campeonato, que não pode esfriar tanto como já está acontecendo. E não é por culpa das Livata, é por culpa do tempo, da chuva, mas eu vejo assim, ó, dos cancelamentos que aconteceram, aí teve umas 2 rodadas que poderiam ter saído, né? ter acontecido. Felipe, vamos falar um pouquinho também dos outros, do Série B, do Master, o pessoal vem pedindo para a gente vai informar. A Série B acontece também no próximo domingo, né, no dia 28, com os seguintes jogos. Lá em Mussum, o CMD enfrenta o Delfinense de Estrela, e em Canudos do Vale, o Nova Berlim enfrenta o Guarani de Lajado, o Guarani de Igrejinha. 11 amigos folga nessa rodada. A tabela da Série B é a seguinte: o CMD é o primeiro com 8 pontos, o Nova Berlim é o segundo com 5 pontos, o Delfinense é o terceiro também com 5 pontos, aí a critério de disciplina, né, desempata. O 11 amigos é o quarto com 3 pontos e o Guarani de Igrejinha é o último com 0 pontos, ainda não venceu na categoria de titulares. Eu vou agora aqui, Felipe, para a categoria de veteranos. Deixa eu achar aqui, nas Livata aqui. O Master. Vamos para o Master, que é agora sábado.
Sábado, dia 27, começa então o Master os 50 ou mais. Com uma novidade, tá? União Carneiros, um time tradicional aqui de Lajeado, volta para o Master. Acontece dia 27 e os confrontos são os seguintes. Lá em Venâncio, São Luís enfrenta o Santa Cruz, o Flamengo de Santa Cruz, perdão. E aqui em Lajeado, o Carneiros enfrenta o Rude-Bar. Lembrando que são 4 equipes no Master, tá? O Rude-Bar, São Luís, Flamengo e União Carneiros. Esta é a competição de Master. Agora a gente vai para o Veteranos também para informar da próxima rodada da categoria Veteranos. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A categoria de Veteranos acontece no próximo domingo também. Lembrando que os jogos são sempre domingos pela manhã. Domingos pela manhã. O Flamengo em Santa Cruz enfrenta o Concórdia de Roca. O Penharol em Cruzeiro do Sul, o Penharol está jogando no Campo Primavera, tá? O Penharol enfrenta o Serrano. Em Arroio do Meio, o 7 enfrenta o Floriano. Rude-Bar folga nesta rodada. A tabela do veterano é a seguinte. Primeiro colocado, Rude-Bar com 7 pontos. Floriano de Bom Retiro, olha aí, Bom Retiro tá na ponta. É o segundo com 6 pontos. Terceiro é o São Luís, atual campeão, com 5 pontos. Quarto, o Concórdia de Roca, com 4 pontos. Quinto, o 7 de setembro de São Caetano, com 4 pontos. Sexto é o Serrano, com 3 pontos. Sétimo é o Penharol, com 3 pontos. Oitavo, a CESP de Venâncio tem 1 ponto. E o último colocado é o Flamengo de Santa Cruz, que ainda não venceu na competição. Esse então é o resumo aí das outras categorias que a gente tem. E a gente promete trazer sempre nas segundas-feiras aí sempre os resultados também, né? Outro assunto importante também para a gente finalizar. Navegantes recebeu a punição, a gente já falou sobre isso, né? Sim, Foi punido, perdeu o mando de campo. Falei com o Tiqueno há pouco, né? E o que ele me relatou? O Navegantes está atrás de 2 sedes em Teutônia. E uma das sedes, possivelmente, será o Lambari, que foi Isso Encantado. Encantado, que foi a final do veterano, né, o ano passado. Sim. Então é a sede que está bem encaminhada, falta algumas coisas, alguns detalhes financeiros, Copa, aquela coisa toda. Então a tendência é que seja no Lambari, mas tem ainda o Cruzeiro de Lajadim. Tá. Que é Encantado. Então são as únicas 2 sedes aí que o Navegantes Encantado, tá vendo. Encantado. O Teutônia. Perdão. Encantado. O Navegantes de Encantado, o CAN, joga contra o Gaúcho de Progresso. O Navegantes perdeu o mando de campo pela confusão que deu no jogo passado. E essas são as 2 sedes aí que... Exatamente. Então tá bem encaminhado aí com o Lambarizão lá, que foi a final o ano passado do veterano. Claro que eles já estão acostumados a jogar, né, nas cabriúvas, mas não muda muito, porque a logística ela tem que ser montada sempre. Um detalhe, tá? O que o Felipe me falou? Ele disse, cara, a gente está vendo a sede que mais proporciona o nosso futebol. Aí entra a questão de tática, velocidade, não velocidade, um time mais lento, um time mais experiente, uma sede menor, maior, enfim. Mas ao que tudo indica vai ser a sede do Lambari, que ela é um pouquinho, né, a gente fez o jogo lá, ela é pequenininha, mas é uma estrutura muito bacana para a torcida, para imprensa, enfim, muito, muito legal lá a sede do Lambari, é Encantado. Fechou? Fechamos a conta? Valeu, um abraço a todos. E deixa o like. Parabéns à torcida do Grêmio aí que ganhou o Grenal, né? 3-2. E a gente fala mais quarta-feira aí sobre alguns assuntos, inclusive sobre a desistência de Marcelo Marques. Agora, definitivamente, ele não vai concorrer à presidência do Grêmio. A gente fala mais sobre esse assunto aí na próxima quarta-feira. Valeu? Valeu, moçada. Tchau, Tamo junto.